Você já se sentiu deslocado em um mundo que parece querer apenas o normal? Já percebeu como tudo à sua volta empurra você para dentro de uma caixinha? Trabalhe, produza, consuma, repita. Mas então surgem eles, os loucos. Aqueles que ousam imaginar o que ninguém tem coragem, que sonham com o impossível e por algum motivo misterioso parecem mais vivos do que todos os outros. A frase "passe o tempo com os loucos, eles são apaixonados pelo impossível" é muito mais do que um conselho inspirador. É quase uma convocação, um chamado para se afastar da mediocridade cotidiana e se aproximar de uma forma de viver onde os limites são constantemente desafiados. Na história da filosofia, esses loucos nem sempre foram levados a sério. Muitos deles foram ridicularizados, perseguidos ou silenciados. Mas, ironicamente, são justamente suas ideias que hoje iluminam os caminhos da liberdade, da criatividade e da transformação. Nietzsche, por exemplo, foi considerado insano por muitos e, de fato, terminou seus dias em silêncio, internado. Mas sua filosofia não foi loucura. Foi uma provocação brutal à forma como vemos o mundo. Os apaixonados pelo impossível são os que se recusam a aceitar a realidade como ela é imposta. Eles perguntam: e se fosse diferente? E nessa pergunta mora toda a revolução. Neste vídeo, vamos percorrer esse caminho. Entender o que significa ser louco para a filosofia. Porque essas pessoas são essenciais para o avanço da humanidade. E como você pode escolher viver ao lado dos que ousam, dos que criam, dos que não aceitam os limites como verdades imutáveis. Vamos mergulhar em Nietzsche, sim, mas também em ideias que atravessam os séculos, mostrando que o impossível sempre foi a matéria-prima dos grandes saltos da civilização. E quem sabe, ao final, você também se veja no espelho com um pouco mais de loucura e, portanto, mais próximo da liberdade. Na maioria das vezes, quando falamos de loucura, pensamos em desequilíbrio, irracionalidade ou fuga da realidade. Mas na filosofia, especialmente em pensadores como Michel Foucault e Friedrich Nietzsche, a loucura pode ter um significado muito mais profundo, o de potência criadora, de ruptura com uma razão que aprisiona. Nietzsche via o mundo moderno como doente, não uma doença do corpo, mas da alma. Uma civilização tão presa a normas, convenções e padrões que já não conseguia enxergar a vida em sua forma mais intensa. E quem ousava sair disso era taxado de louco. Mas o louco, para Nietzsche, muitas vezes é o mais lúcido. Ele é aquele que vê além das máscaras sociais, das falsas certezas, das mentiras convenientes. Ele é o que recusa o rebanho, a multidão obediente e escolhe caminhar por conta própria. Michel Foucault também explorou isso profundamente em sua obra História da Loucura. Ele mostrou como a sociedade, desde a Idade Média, aprendeu a excluir os que pensavam diferente, confinando-os, silenciando-os, desqualificando suas visões do mundo. A loucura era muitas vezes apenas um outro nome para aquilo que o poder não queria ouvir. E há um ponto aqui que é essencial. Muitas das ideias que hoje consideramos geniais foram, em seu tempo, tratadas como delírio. Van Gogh, incompreendido e considerado insano, hoje é símbolo da sensibilidade e da genialidade artística. Giordano Bruno, que ousou imaginar um universo infinito, foi queimado como herege. E o próprio Nietzsche, como já vimos, foi taxado de louco mesmo tendo antecipado muito do que o século XX experimentaria. O colapso dos valores absolutos, a crise da verdade, o surgimento do niilismo. Então surge a pergunta: será que a loucura é, de fato, um afastamento da realidade? Ou seria, em muitos casos, uma aproximação tão intensa da verdade que se torna insuportável para os demais? E essa loucura criadora não é exclusividade de filósofos ou artistas. Está presente em qualquer um que ousa pensar diferente. No cientista que desafia o paradigma dominante.
no empreendedor que aposta em algo que ninguém acredita. Em todos esses casos, há uma recusa do óbvio e uma paixão pelo que ainda parece impossível. E o mais curioso, muitas vezes, é justamente essa loucura que move o mundo. Como disse Steve Jobs em seu famoso discurso de Stanford, os que são loucos o suficiente para achar que podem mudar o mundo são os que realmente mudam. Nietzsche chamaria esses loucos de espíritos livres, aqueles que se libertaram das amarras da moral tradicional, das convenções sociais e dos dogmas herdados. Eles podem parecer perturbadores, perigosos até, mas são, na verdade, a vanguarda da vida. Portanto, quando você ouvir alguém ser chamado de louco, ou até mesmo sentir que você está louco por querer algo diferente, talvez seja um sinal. Um sinal de que você está vendo algo que os outros ainda não conseguem enxergar. Um sinal de que você está, como os grandes pensadores, apaixonado pelo impossível. Friedrich Nietzsche foi um dos primeiros filósofos a romper com a ideia de que o pensamento deveria obedecer a padrões fixos de racionalidade. Para ele, a razão, tão exaltada desde Sócrates e Platão, havia se tornado uma prisão. Ela domesticava o espírito humano e o afastava da vida em sua forma mais vibrante, trágica e intensa. Em sua obra Assim Falou Zaratustra, Nietzsche apresenta uma figura que encarna essa ruptura. O louco do espírito, aquele que abandona as verdades estabelecidas para criar seus próprios valores. Zaratustra desce da montanha para anunciar a morte de Deus, não como um ataque religioso, mas como a constatação de que as certezas absolutas da humanidade estavam desmoronando. O que fazer quando os velhos deuses caem? Quando as verdades eternas deixam de guiar nossas ações? É nesse vazio que o espírito livre aparece. Esse espírito livre é muitas vezes visto como louco, mas para Nietzsche, essa loucura é na verdade uma expressão da mais alta lucidez. Só quem perdeu os vínculos com o pensamento de rebanho pode criar algo novo. O rebanho vive com medo, busca segurança, quer o conforto da obediência. Já o louco, o verdadeiro louco filosófico, se aventura pelo abismo do desconhecido. Nietzsche distingue 3 metamorfoses do espírito: o camelo, que carrega os fardos dos valores antigos, o leão, que os destrói, e a criança, que é capaz de criar novos sentidos para a existência. Essa criança simboliza o ápice do louco criador, alguém inocente, espontâneo, que brinca com o mundo e inventa novos jogos. Mas chegar a esse estágio exige um rompimento radical com tudo o que foi imposto, inclusive com a própria noção de sanidade. Nietzsche, aliás, conhecia o peso desse rompimento. Ele mesmo teve seus últimos anos marcados por um colapso mental. Mas muitos estudiosos acreditam que sua loucura clínica foi o resultado de uma vida levada ao extremo do pensamento. Uma mente que, talvez, tocou verdades insuportáveis para a época. A fronteira entre genialidade e loucura, para Nietzsche, era muito tênue. E é nesse ponto que sua filosofia se conecta com a ideia dos loucos apaixonados pelo impossível. Nietzsche não acreditava em limites fixos para o ser humano. Ele via o homem como algo a ser superado. Daí sua famosa ideia do Übermensch, o além do homem, ou super-homem. Alguém que não se submete às moralidades herdadas, mas cria seus próprios valores a partir da vontade de potência, o impulso fundamental da vida. Nietzsche não oferece consolo. Ele não promete salvação, nem um paraíso depois da morte. O que ele oferece é coragem. Coragem para olhar o abismo, para dançar sobre o caos, para rir da tragédia. Seus loucos do espírito não fogem do mundo. Eles o enfrentam com toda a sua dor e beleza. Eles são, no fundo, artistas da existência. Eles são apaixonados pelo impossível, porque sabem que o impossível é, muitas vezes, apenas o ainda não tentado.
A história da humanidade é muitas vezes escrita pelos que ousaram sonhar alto demais, pelos que foram chamados de insanos, hereges, rebeldes e que ainda assim persistiram. Esses loucos desafiaram as estruturas vigentes, romperam com os paradigmas e justamente por isso mudaram o mundo. Pense em Sócrates, por exemplo, um velho caminhando pelas ruas de Atenas, fazendo perguntas desconcertantes, forçando os cidadãos a refletirem sobre o que acreditavam saber. Para muitos, ele era uma ameaça. Foi acusado de corromper a juventude e de desrespeitar os deuses. Acabou condenado à morte, mas seu delírio filosófico plantou as sementes da reflexão ocidental. Hoje é lembrado como um dos pilares do pensamento crítico. Outro exemplo é Galileu Galilei. Quando afirmou que a Terra girava em torno do Sol, enfrentou a ira da Igreja e foi forçado a se retratar. A visão heliocêntrica era absurda para o senso comum da época, mas Galileu, com sua mente inquieta, foi além do visível e inaugurou uma nova era científica. Mais recentemente, temos figuras como Martin Luther King Jr., que sonhou com um mundo onde as pessoas fossem julgadas pelo caráter e não pela cor da pele. Em uma época de ódio racial, esse sonho era considerado utópico, até insano. Mas foi esse delírio que guiou uma revolução de direitos civis. Ou pense em Van Gogh, que passou boa parte da vida em hospitais psiquiátricos sem reconhecimento. Seus quadros eram vistos como estranhos, perturbadores. Hoje são considerados obras-primas. Sua loucura era talvez uma sensibilidade à flor da pele, uma conexão profunda com o que muitos preferem ignorar. O que une essas figuras é algo essencial: a paixão pelo impossível. Eles não se conformaram. Recusaram o mundo dado. Tiveram visões que pareciam absurdas, até que se tornaram realidade. E sofreram por isso. Foram ridicularizados, rejeitados, perseguidos, mas persistiram, porque no fundo sabiam que o impossível só existe até alguém ousar. Nietzsche entenderia perfeitamente essas almas inquietas. Para ele, os grandes homens são criadores de valores, seres que rompem com o que é e ousam imaginar o que pode ser. E esse ato de criação exige coragem, força e, sim, um toque de loucura. Afinal, como mudar o mundo se você pensa como todos os outros? Esses loucos são, na verdade, os verdadeiros lúcidos. Eles enxergam além e nos ensinam uma lição poderosa. O futuro pertence àqueles que não têm medo de parecer insanos no presente. Em um mundo que valoriza a lógica, a previsibilidade e o controle, a loucura pode parecer um desvio. Mas, e se for justamente o contrário? E se for esse desvio que conduz à criação, à reinvenção, ao verdadeiro impulso da vida? Nietzsche via a loucura como um sintoma da vida que transborda, não como fraqueza, mas como potência criadora. Para ele, o homem saudável é aquele que consegue afirmar a vida em toda a sua intensidade, inclusive nos seus aspectos mais caóticos, contraditórios e irracionais. Essa visão se opõe radicalmente à tradição filosófica que buscava a razão pura como guia supremo. Nietzsche afirma: a razão é limitada. Ela organiza, calcula, preserva, mas não cria. A criação exige outra força, algo que vem do corpo, do desejo, do inconsciente, algo que escapa ao controle racional. É aí que entra a loucura. Não no sentido clínico ou patológico, mas como estado de abertura radical ao novo. O artista, o filósofo, o visionário, todos acessam essa zona onde a lógica vacila e algo inédito emerge. Como diz o próprio Nietzsche, é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. A loucura criadora é, portanto, a capacidade de suportar o abismo e ainda assim afirmar a vida, de rir enquanto tudo desaba, de reinventar o mundo quando ele já parece ter sido todo mapeado. É um tipo de coragem existencial, uma entrega à intensidade da existência. É também um rompimento com o conforto,
Porque o novo, o Criador, é sempre incômodo. Ele desafia regras, ofende certezas, expõe fragilidades. Mas é isso que o torna vital. É por meio dessa força criadora, que o mundo chama de loucura, que nascem as ideias que movem a história. No fundo, a loucura criadora é o impulso de viver com autenticidade, mesmo que isso custe o reconhecimento social. É abraçar a própria singularidade, mesmo que ela soe estranha aos ouvidos comuns, porque só quem ousa ser diferente pode de fato criar algo novo. Passe o tempo com os loucos. Eles são apaixonados pelo impossível. Essa frase, que ecoa como um sussurro rebelde contra a normalidade, sintetiza o espírito de uma existência vivida com intensidade, coragem e liberdade. E ninguém expressou isso melhor do que Nietzsche, o filósofo que ousou dançar à beira do abismo e convidou a humanidade a fazer o mesmo. Os loucos de que falamos aqui não são insensatos, mas visionários. São os que se recusam a aceitar a mediocridade como destino. Aqueles que olham para o mundo e veem o que ainda não existe, e mais do que isso, acreditam que podem criar o impossível. São artistas, pensadores, inventores, mas também pessoas comuns que ousam viver fora dos moldes. Nietzsche não propunha uma vida fácil, mas uma vida intensa. Uma vida que desafia as normas não por rebeldia vazia, mas por amor à potência da existência. Ser louco nesse contexto é não se contentar com o que já está dado. É buscar, experimentar, arriscar, mesmo sob o risco da incompreensão e do fracasso. Apaixonar-se pelo impossível é, portanto, uma escolha ética e estética. É assumir que a realidade não está pronta, mas em constante construção, e que somos coautores dessa obra aberta. É viver com a convicção de que nossos sonhos mais ousados dizem mais sobre o que somos do que qualquer estatística, qualquer regra, qualquer rótulo. Afinal, como escreveu Nietzsche, e aqueles que foram vistos dançando foram considerados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Só quem escuta a música da vida, aquela que não se ensina nos manuais, mas pulsa no corpo e na alma, pode ousar dançar e transformar o impossível em real. Por isso, cerque-se dos loucos, aprenda com eles, seja um deles, porque no fim, são esses que movem o mundo, que desafiam os limites, que criam novos começos, que vivem como se cada dia fosse uma chance única de dar sentido ao caos. Esses são os verdadeiros amantes do impossível, e com eles a vida deixa de ser sobrevivência e se torna criação.